Os escoteiros do Brasil, com o apoio da Labre Nacional e através da Equipe Nacional de Radioescotismo, apresentam curso preparatório para exames do Serviço de Radioamador. Legislação, aula 1. O que é uma lei? Uma lei dá as definições gerais daquilo que, no país, pode ou deve ser feito, é exigido ou é direito do cidadão. Por exemplo, para dirigir um carro, precisa ter habilitação. A lei não explica, porém, como se obtém uma carteira de motorista, nem onde ou como se faz isso. A lei diz que é preciso ter, é uma regra geral. Uma norma ou regulamentação existe para explicar a forma como se faz. Por exemplo, qual o tipo de exame de habilitação de motorista, quais são os procedimentos, se usa autoescola, se não usa e assim por diante. A lei define, a norma regulamenta. A lei não pode ser aplicada se não for regulamentada. A maioria de nós não está habituada a ler leis ou normas ou regulamentos. Ao longo do curso, tentaremos deixar mais fácil essa interpretação, ajudando todos a compreendê-las, para prestar o seu exame do Serviço de Radioamador. A lei que rege o serviço é a Lei nº 4.117, de agosto de 62, e a Lei Geral das Telecomunicações é a Lei nº 9.472, de julho de 97. Essa lei dá as orientações gerais para todos os serviços de telecomunicações no Brasil, e isso inclui águas territoriais, espaço aéreo e extraterritorialidade, reconhecida por convenções internacionais. Além da lei, devem ser obedecidos os regulamentos baixados para sua execução. A lei define como sendo serviços de telecomunicações os seguintes: a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, que sejam feitas por fio, rádio, eletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético. Telegrafia é a transmissão de escritos, pelo uso de um código de sinais. Telefonia é a transmissão da palavra falada ou de sons. E o serviço de radioamador, o que é? Segundo a lei, o serviço de radioamador é destinado ao treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, levadas a efeito por amadores devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal, que não visem lucro ou comércio. Lembrem-se, é rádio amador. Quem organiza, fiscaliza, orienta o serviço de radioamador é a União, por intermédio do órgão regulador, por políticas dos poderes executivo e legislativo. Essa organização inclui como explorar o serviço, como disciplinar, fiscalizar a sua execução, como podem ser usados os serviços e qual o espectro de radiofrequências que pode ser usada, ou seja, qual é a faixa de radiofrequências destinadas ao serviço. No Brasil, esta responsabilidade cabe ao Ministério das Comunicações e à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para ser radioamador, precisa de permissão? Sim. Dependem de permissão dada pelo Conselho Nacional de Telecomunicações os seguintes serviços: público restrito, limitado, radioamador e especial. A permissão para o serviço de radioamador é dada por uma licença. O funcionamento das estações fica subordinado a uma prévia licença, observadas as exigências legais que vamos apresentar no curso. Existem restrições para as estações de telecomunicações? Sim, e são várias. É importante destacar, no entanto, que não são proibidas as comunicações destinadas a ser livremente recebidas, as de amadores, as de navios e aeronaves em perigo, ou então aquelas que acontecem em calamidades públicas. É importante destacar que o serviço de radioamador é, então, por definição, um serviço que pode e deve atuar em casos de emergências ou calamidades. Paga-se para executar o serviço de radioamador? Sim, paga-se sim. É muito pouco, mas paga. É cobrada a TFI, taxa de fiscalização de instalação, antes de se emitir uma licença.
Existe uma taxa anual, Fistel, que é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, que vence todo dia 31 de março, e seu valor é metade da taxa de fiscalização de instalação. O não pagamento da taxa de fiscalização de funcionamento, 60 dias após notificação da Anatel, implicará na caducidade da concessão ou licença, ou seja, cassação, sem direito à indenização. Não pagam o Fistel, no entanto, a Agência Nacional de Telecomunicações, as Forças Armadas, a Polícia Federal, as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal, polícias civis e o Corpo de Bombeiros Militares. É claro, eles são prestadores de serviço ao público, à comunidade. A taxa de instalação é paga na licença e o Fistel é pago anualmente. Existe mais uma taxinha, mas vamos falar depois. Regulamentação do Serviço de Rádio Amador. Anexo à Resolução número 449 de novembro de 96. Esse regulamento disciplina as condições para a execução do serviço de rádio amador. Também determina como obter o certificado de operador da estação de rádio amador, o COER, e quais as frequências que podem ser usadas e em que condições as estações devem operar. A execução do serviço de rádio amador é regida pela Lei nº 9.472 de 97, pelo Regulamento dos Serviços de Telecomunicações e por outros regulamentos e normas aplicáveis ao serviço e por este regulamento. Manter-se atualizado é dever do radioamador, saber toda a legislação. O regulamento explica a lei e orienta como funciona o serviço de radioamador. Ele diz como são os exames, as licenças, frequências, potências e muito mais. Definições do serviço de rádio amador. Comunicação de terceira parte é uma mensagem enviada por um radioamador para outra estação de rádio amador em favor de uma outra pessoa. Essa outra pessoa, não radioamadora, é que é a terceira parte. Por que estamos explicando isso? Existem restrições ao enviar uma mensagem de uma outra pessoa não radioamadora para um outro radioamador. Nós vamos ver já já. 2. Certificado de operador de estação de radioamador, COER, expedido pela Anatel à pessoa física que tenha comprovado ter capacidade técnica para operar a estação de radioamador. Como é que se obtém o COER? Através dos exames. Estação de radioamador é o conjunto de equipamentos, aparelhos, dispositivos e meios necessários à execução do serviço de radioamador, seus acessórios, periféricos e as instalações que os abrigam e complementam, colocados em locais específicos ou então em um terminal portátil. Indicativo de chamada de estação de radioamador é o identificador de uma estação que será usado pelo radioamador no início, durante e no término de suas emissões ou comunicados. O indicativo de chamada, ele é único e exclusivo. Só existe um no mundo. Licença para funcionamento de estação de radioamador. É o documento que autoriza a instalar e funcionar a estação do serviço de radioamador, nas frequências que estiverem associadas a essa autorização, a essa licença de funcionamento. Radioamador é a pessoa habilitada a operar a estação do serviço de radioamador. Vamos fazer a comparação, então. A licença do operador de estação, o COER, é a habilitação. A estação de radioamador é o carro. O indicativo de chamada da estação de radioamador é a placa. A licença para funcionamento da estação é a licença do veículo. E o radioamador é o motorista. E isso tudo se compararmos ao uso de um carro. COER, habilitação, estação é o carro, indicativo as placas, licença de funcionamento é a licença do carro e radioamador é o motorista. Uma boa comparação. COER habilita um radioamador a ter uma licença e o indicativo de chamada. Regulamentação do serviço de radioamador. A autorização para o serviço de radioamador será expedida pela Anatel. 1. Ao titular do certificado de operador de estação de radioamador, o COER,
as associações de radioamadores, as universidades e escolas, as associações do movimento escoteiro e do movimento bandeirante e as entidades de defesa civil. É importante ressaltar que o radioescotismo é o responsável por ter sido incluída na legislação essa oportunidade às associações do movimento escoteiro e bandeirante. O movimento escoteiro e o radioescotismo representam o maior celeiro para a formação de jovens radioamadores no Brasil. A autorização para a execução do serviço de radioamador será formalizada pela expedição da licença para funcionamento de estação de radioamador, que incorpora também a autorização para uso das radiofrequências associadas. A autorização, ou COER, será expedida a título oneroso, ou seja, tem que pagar, por prazo indeterminado, e a autorização para o uso de radiofrequências, a licença, será expedida por um prazo de 20 anos, prorrogável por igual período e também a título oneroso. COER, prazo indeterminado. Licença, prazo de 20 anos prorrogáveis. A licença da estação de radioamador. A licença para funcionamento de estação de radioamador é intransferível, na qual constará necessariamente o nome do autorizado, a sua classe, o indicativo de chamada da estação e a potência autorizada. A licença autoriza o radioamador a utilizar qualquer das radiofrequências destinadas à sua classe, em conformidade com o regulamento do serviço de radioamador. Estação de radioamador com capacidade para comunicação via satélite somente poderá operar se constar na licença da estação observação a respeito com o devido destaque. O valor e as condições de pagamento pelo uso das radiofrequências estão no Regulamento de Cobrança do Preço Público pelo Direito do Uso de Radiofrequências, PPDUR. Esse valor é sempre cobrado também junto com a taxa de fiscalização do Fistel. A prorrogação da licença da estação será também sempre paga. Poderá ser requerida até 3 anos antes do vencimento do prazo original e será feita de acordo com o Banco de Dados Técnicos e Administrativos BDTA da Anatel, cuja atualização é de responsabilidade do próprio radioamador. Ou seja, se mudar de endereço, se mudar de estado, qualquer mudança que faça, é necessário informar a Anatel. Licença é intransferível. Se você for operar via satélite, tem que aparecer uma permissão na licença da estação. Resumo. Lei das Telecomunicações. Rege as telecomunicações no país, no Brasil, nas águas territoriais, no espaço aéreo e nos territórios. A regulamentação é específica. Serviço de radioamador. É para treinamento próprio, intercomunicação pessoal, investigações técnicas, radiotécnica, tudo a título pessoal e sem visar lucros. Orientação e fiscalização. Cabe ao Ministério das Comunicações e à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Execução do serviço. Precisa ter o COER, que é de validade indeterminada. A licença da estação vale por 20 anos prorrogáveis. Comparação. COER, habilitação de motorista. A licença é o documento do carro. O indicativo é a placa do veículo. O radioamador é o motorista. Intransferíveis. COER e licença. Não pode transferir para ninguém. Satélites. Tem que ter uma autorização específica na licença. Taxas. De instalação é paga na licença. O Fistel é uma taxa anual paga dia 31 de março e também o uso de radiofrequências. Quem pode requerer a licença da estação? É quem tem COER, as associações de radioamadores, escolas, universidades, os movimentos escoteiro e bandeirante e a defesa civil. Regulamentação. Como são os exames, as classes, as licenças, frequências, potências e tudo mais. É bom saber. Em 1864, James Maxwell prevê a existência de ondas de rádio. Em 88, Hertz prova a existência das ondas de rádio.
Em 1896, Marconi realiza experiências de transmissão de sinais telegráficos que conseguem ser captados a centenas de metros de distância, criando o telégrafo sem fio. E aqui o grande orgulho do Brasil. Em 1893, portanto 3 anos antes de Marconi, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura realizou demonstrações ao público de transmissão de mensagens de voz à distância, na cidade de São Paulo, capital, sem uso de fios, ou seja, uma transmissão de voz pelas ondas de rádio. Portanto, Landel de Moura é o inventor do rádio, é brasileiro e é o nosso orgulho. Nós terminamos aqui esta primeira aula do curso preparatório para exames do Serviço de Rádio Amador sobre legislação. É o fim da primeira aula. Esperamos que vocês tenham compreendido e os esperamos na nossa próxima aula. Sempre alerta para servir.